Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, saúde e paz em nome de Cristo Jesus. Queridos, esta noite é uma noite especial. É uma noite onde nós vamos louvar a Deus, onde nós temos a oportunidade de orar ao Senhor, de entregar as nossas vidas a Ele. E a palavra do Senhor, ela diz que a sua palavra se renova a cada manhã. Ou seja, Deus, meus irmãos, Ele nos convida a todos os dias, a todos os instantes, a participarmos da comunhão entre Ele. Ou seja, é um convite que é feito todos os dias. O Senhor, Ele não cessa. Então, o arrependimento pelos pecados é um ato importante. A adoração da nossa parte é um ato importante. Só que o que é mais relevante em tudo isso é reconhecer que o Senhor é Deus, é deixar com que Ele entre e habite em nossos corações. Então, todos os dias é um dia novo de oportunidade para reconciliação com o Senhor e para deixar com que Ele habite, faça morada no seu coração, na sua casa, na sua família. Pois bem, essa é uma noite onde nós somos mais uma vez convidados a orarmos, entregar as nossas vidas ao Senhor neste momento de oração, neste momento de devocional. O quanto é importante nós sabermos a quem nós estamos recorrendo, o que nós estamos fazendo. Isso é muito importante, meu irmão e minha irmã. Desde já, eu já convido você a fechar os seus olhos e vamos ter um momento de oração e logo em seguida nós faremos então a leitura da palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus, por mais um dia de vida nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, ó Deus poderoso, Rei dos Reis, o grande eu sou, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Salvador. A Ti toda honra, toda glória para sempre, ó Deus. Nós pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações, dirija-nos, conduza-nos conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Pai, haja em nós, trabalhe em nós, perdoa-nos. Deus, conecte-se conosco novamente, que o nosso pecado cometido por nós de forma voluntária ou involuntária, consciente ou não, mas o importante é, nós nos arrependemos, Deus. Nós nos arrependemos e pedimos, fale conosco, habite em nós, ó Deus, que a sua palavra venha como uma flecha que acerta o alvo verdadeiramente e que esse alvo seja no nosso coração. Que a sua palavra nos aqueça, que a sua palavra nos preencha e que a sua palavra faça morada em nós, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo à comunidade de Atos, ou seja, o livro de Atos. Nós vamos ler a partir do capítulo 2, os versículos 42 até... Vamos ver até onde o Senhor nos conduzirá. 42 fala assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e na oração e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, até o versículo de número 45, amém? Que o Senhor, assim como nós acabamos de orar, possa fazer morada em nossos corações, habitar em nós e falar através da sua palavra conosco, amém? Glória a Deus. Como é bom, quando a gente faz uma leitura do livro de Atos, nós compreendemos já que Atos, ele relata algo que poderia ser chamado dos Atos do Espírito Santo, porque a gente vê a ação de Deus através do Espírito Santo, a gente vê, lendo o livro, que Deus, ele ouve os seus filhos e filhas, Deus responde, mas acima de todas as coisas,
precisa que aconteça ali um movimento. E esse movimento, ele se predispõe a partir do momento que os discípulos, então, deem o primeiro passo. Essa é a ação através do livro de Atos. É a iniciativa dos seguidores, dos discípulos, dos apóstolos, das pessoas, então, que seguiam a Cristo. E o que mais nos chama a atenção nesses versículos que nós lemos, é que o título aqui, o subtítulo, na verdade, da minha Bíblia diz: como viviam os convertidos. Amados, o interessante é a gente prestar muita atenção, porque esses versículos expressam como que a formação da igreja naquela época, eles iam se formando, iam criando uma forma, as características, e o que é legal aqui é que eles perseveravam, ou seja, eles não paravam, eles não desistiam na doutrina, aprendendo sobre as questões do que Deus fez, do que Deus estava fazendo, do que Deus poderia continuar fazendo na vida deles. E também não só dos apóstolos, mas o que chama atenção também aqui é que por mais que houvesse algum tipo de pensamento diferente ou ação diferente, eles permaneciam em comunhão, cuidando uns dos outros, zelando pela vida uns dos outros. Eles queriam igualdade entre eles, eles queriam que houvesse ali esse cuidado, e Deus estava dando estratégias para que a igreja fosse formada com essas características de igualdade, de justiça e de comunhão, principalmente no que diz respeito no partir do pão, onde alguns tinham pouco e eles conseguiam dividir com aqueles que tinham menos, e quem tinha mais dividiam com todos. Isso é uma questão de princípio bíblico, meus irmãos, como nós estamos vendo aqui no livro dos Atos. E eles não desistiam, eles não paravam, eles não cessavam, sabe do que? Nas orações. Isso significa que não é aquela oração já preparada da manhã, assim que acorda, obrigado a Deus por mais um dia de vida. Não, e nem muito menos aquela oração do final da noite. Não é que às vezes a gente escolhe uns dos horários para fazer a nossa oração de agradecimento. Eles permaneciam em oração, tanto é que a gente vê a questão do plural aqui. Estejamos, eu e você também, em constante espírito de oração, desejosos por falar com Deus, que é o nosso amigo, que é o nosso conselheiro, que é o nosso Senhor. Orações, queridos, que seja 2, 3, 4, 5 por dia, não interessa a quantidade em si, mas a intensidade, a veracidade dessa oração. Mas o importante é que estejamos, eu e você, em constante oração com Deus. E outras palavras assim que saltam os olhos nesses versículos que nós lemos, que chama a atenção, é também que, além da oração, eles tinham temor em muitos prodígios, temor e muitos prodígios. Ou seja, eles temiam ao Senhor, eles tinham responsabilidade no que diz respeito às coisas de Deus, o andamento do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que eu e você também tenhamos temor, esse senso de responsabilidade, esse senso de justiça para com Deus, esse senso de levar as coisas de Deus a sério, não levar as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, muito pelo contrário, priorizar as coisas de Deus, porque quando eu e você, nós priorizamos as coisas de Deus, Deus também prioriza as nossas coisas. Deus também cuida da nossa família, Deus cuida da nossa saúde, Deus cuida dos nossos afazeres. Por quê? Porque nós priorizamos as coisas de Deus. Quando você, meu irmão e minha irmã, separa o seu dízimo, separa a sua oferta, a sua contribuição para o bom andamento da casa do Senhor,
E nós sabemos que Deus em si ele não precisa do nosso dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. E no céu, queridos irmãos, isso não serve para nada, isso não vale nada. Mas para a manutenção do templo, para o bom andamento da igreja, visando a responsabilidade da missão de espalhar as boas novas, nós fazemos um pequeno investimento, que a palavra do Senhor, ela nos orienta na contribuição dos 10%. Amados, quando nós priorizamos as coisas de Deus, quando nós priorizamos, nós recebemos o nosso dinheiro e a primeira coisa que a gente faz aqui é separar a nossa contribuição. O Senhor, Ele nos honra. Não dê ao Senhor o que sobra, mas dê ao Senhor as suas primícias. Dê ao Senhor aquilo que você entende que é o melhor, porque Deus merece o seu melhor e ainda assim é muito pouco pelo muito que Ele fez e faz e fará nas nossas vidas. Mas quando eu priorizo, quando você prioriza as coisas de Deus, Deus olha para você com amor, Deus olha para você e prioriza as suas coisas. Amados, Deus olha com amor todos e todas, sem dúvida. Mas o que eu estou falando aqui é uma questão de ação e consequência. Ação e consequência. O que eu faço, eu recebo de volta. E mesmo que eu não fizesse, mesmo que eu não faça, Deus ainda assim continua olhando com seus olhos de amor e cuidando e amparando as nossas vidas pela graça. Mas aí já é outra conversa. O que eu estou querendo dizer aqui é da nossa iniciativa, é da sua iniciativa, da sua responsabilidade, assim como da minha também. Priorize as coisas de Deus e Deus priorizará também as suas coisas. Tenhamos nós temor, responsabilidade sobre as nossas ações. O que Deus espera de você, meu irmão e minha irmã. O que Deus esperava dessa comunidade, o que Deus espera de você e de mim como homens e mulheres santos, homens e mulheres separados desse mundo. Ele espera que eu e você anunciemos o evangelho dele, as boas novas da salvação, de arrependimento, de dizer às pessoas que só o Senhor é Deus e que Ele está disposto a cuidar, zelar, amar, perdoar e estar com os seus. Porque alguns versículos que a gente pode ver aqui na palavra de Deus, que agora eu não me recordo o endereço, mas diz que eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Queridos, que não seja eu e você, a esses a quem o Senhor se dirige com essa fala tão dolorida, tão difícil, tão dura de se ouvir, mas tão real. Que sejamos eu e você aqueles no qual o Senhor fala: vinde a mim, benditos de meu Pai. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Que seja eu e você também acolhidos pelo Senhor. Mas, meus irmãos, para tudo na vida cristã necessita de sacrifícios, necessita de uma ação. E essa ação tem que partir de mim e de você, de aceitar o Senhor. Se a gente fala essa palavra aceitar, significa que o Senhor ele já se colocou à nossa disposição, Ele já está favorável a nós, basta o quê? Aceitá-lo. Aceitá-lo como nosso Senhor, como Salvador, e as coisas nas nossas vidas passarão então ter um cuidado específico de Deus. Porque o Senhor é quem cuidará das nossas coisas, o Senhor é quem zelará por nós e por quem também nós amamos. E continuando aqui, o que me salta aos olhos são também que, além de muitos prodígios, o Senhor ali mandava, o Senhor dava e fazia sinais, proporcionava aquele povo ver os sinais. Eu quero ver os sinais de Deus. E eu espero que você também, meu irmão e minha irmã, queira ver os sinais de Deus, os prodígios do Senhor e muito mais coisas. Amados, não só os apóstolos ali que proviam essas coisas, mas também o desejo tem que brotar dos nossos corações, de querer, ansiar pelos desejos e pelas coisas de Deus, dos céus, o que vem da glória. Porque quando nós oramos que seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu, é exatamente isso. É entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável. A vontade de Deus é melhor do que a sua. A vontade de Deus é melhor do que a nossa própria vontade.
E ele continua dizendo: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. É o que eu disse anteriormente, dividir as coisas de igual modo. A questão aqui não é questão de somente a justiça em si. Não é somente a questão do equilíbrio, mas é a questão de equidade. Equidade significa que aquele que precisa de mais vai receber mais. Aquele que precisa de menos vai receber menos, para que todos possam ter uma vida em comum. Em comum. Isso é a palavra de Deus para as nossas vidas. E a gente poderia percorrer mais e mais aqui os versículos, porque aqui diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos. É como se fosse uma cooperativa. Todos recebiam de igual modo no sentido da necessidade das pessoas. Esse é o verdadeiro sentido do cristianismo. É aqui que a igreja começa a nascer e criar forma. Aí eu te faço uma pergunta para a sua reflexão. Hoje, temos vivido isso, o que o Senhor instruiu os apóstolos ali na comunidade de Atos? Em Atos? Será, meus irmãos? Essa comunidade aqui que nós estamos vendo, descrita aqui no livro de Atos, passou por muitas experiências positivas, muitas experiências onde eles conseguiam ver a ação de Deus, porque eles eram obedientes, porque eles priorizavam as coisas de Deus, os afazeres do Senhor. Eles aceitavam que eles eram, antes de tudo, discípulos, antes de ser pescador, antes de ser coletor de imposto, antes de ser filho, filha, marido, esposa, eles eram discípulos, e como bons discípulos exerciam ali um bom papel de cidadãos, seja de homem, de mulher, de filho, filha, pai, mãe. O importante é entender o princípio da questão de ser discípulo e discípula. E nós somos convidados, nós somos conclamados, nós somos chamados a sermos discípulos do Senhor e discípulas e pregar essas boas novas de arrependimento, de renúncia, de sacrifício, mas entendendo que o Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, melhor do que a minha e a sua, e ele fará o que para nós, queridos irmãos? O Senhor, ele fará o melhor para as nossas vidas. Então eu te convido, assim como essa comunidade que estava aqui no seio da igreja, na formação da igreja em si, onde eles não cessavam em oração. Eu te desafio, não cesse de orar, não pare de maneira nenhuma, continue, insista, e por mais que pareça que o Senhor ainda não te ouviu, por mais que pareça que o Senhor ainda não respondeu às suas orações, saiba que no tempo certo, na hora oportuna, que é o melhor de Deus para as nossas vidas, Ele agirá, Ele transformará e Ele trabalhará em favor daqueles a quem Ele ama. Amém? Feche os seus olhos. Vamos ter mais uma palavra de oração, agradecendo a Deus pela sua palavra revelada aos nossos corações e manifestada a nós. Eterno Deus, Tu és santo, tremendo, e não há outro além de Ti. Nós, seres humanos naturais, nós, seres humanos imperfeitos, pecadores, viemos diante de Ti. Viemos diante de Ti, Pai, pedir perdão. Perdoa-nos porque muitas vezes nós não sabemos como nos dirigir ao Senhor, nós não sabemos como priorizar as Suas coisas, a Sua casa, a Sua igreja, a nossa família, como a nossa primeira instituição como discípulos e discípulas e servos do Senhor, de ali pastorear, de ali cuidar, de ali sermos verdadeiros cristãos. Nós não sabemos e às vezes nós nos embaraçamos todos, não sabemos como sair. Ó Deus, socorra-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Senhor, a sermos homens e mulheres que creem, praticam a Sua palavra, assim como a comunidade que está relatada no livro de Atos se encontraram num posicionamento de comunhão, de igualdade, de equidade, justiça. Senhor Deus,
ajuda-nos a viver essa experiência também, não só no seio da comunidade, mas também nas nossas famílias, Pai, porque essas características são princípio do cristianismo e nós queremos voltar a ter essa essência, nós queremos voltar, ó Deus, ao verdadeiro sentido de ser igreja, Pai. Ajuda-nos, porque de nós mesmos nós nada podemos. Ah, Deus, capacita-nos, livra-nos do mal. Assim eu oro, Senhor Deus, sabendo que o Senhor pode todas as coisas e continuando nesse espírito de oração que nós convidamos, que o Senhor permaneça nas nossas casas, nas nossas famílias. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor permaneça, esteja no nosso trabalho, no nosso emprego, nos nossos negócios, ó Pai. Ajuda-nos a priorizar também os seus afazeres para que o Senhor abençoe cada vez mais, ó Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é o Deus da graça, da misericórdia, o Senhor ama os seus, independente do que façamos, não há nada que possamos fazer que irá fazer com que o Senhor nos ame mais ou nos ame menos, o Senhor somente nos ama e isso já nos basta, mas nós queremos fazer mais, nós queremos ser homens e mulheres de Deus, servas e servos com valores e princípios do cristianismo, o verdadeiro cristianismo que está relatado aqui na comunidade de Atos. Ah, Pai, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a ser boas pessoas, venha sobre nós, unja-nos conforme o seu querer e a sua vontade, livra-nos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, livra-nos, ó Deus, das ciladas do inimigo contra as nossas vidas, livra-nos de nós mesmos, das nossas tentações que vêm, ó Deus, e sobressaem, às vezes parece que a carne quer gritar pelo pecado, ó Deus, mas nós sabemos que nós temos um Deus que ruge como o leão, esse Deus amedronta e cai por terra todo o mal, toda a tentação, tudo aquilo que não provém dos céus, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, que caia por terra. Abençoe as nossas famílias, abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo e que quem assistir esse vídeo possa levar a sua bênção também aos seus amigos, aos seus familiares, aonde quer que ele esteja, Pai, que a sua mão poderosa seja sobre a vida desse seu filho e dessa sua filha. Assim eu oro, os consagro, os abençoo diante de Ti e também, Deus, que nós possamos nos desafiar a viver como uma comunidade de Atos, debaixo da sua graça, debaixo da sua autoridade e debaixo da sua vontade. Assim eu oro, te agradeço e abençoo os seus filhos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Que eu e você sejamos desafiados e que nós sejamos tentados também no sentido de ser desafiados a levar a mensagem de Deus dia após dia, manhã após manhã, seja qual for o momento. O importante é entender que nós somos discípulos que vivem em unidade, que vive a palavra de Deus. Assim como no princípio o Senhor ensinou aquela comunidade, as suas intenções para com a igreja, que nós possamos voltar a essa essência e sermos a igreja que o Senhor espera que sejamos. Amém? Receba a bênção, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todas e todas, hoje e para todos sempre. E todos aqueles que creem, digam amém. Amém, que assim seja, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu emprego, sobre onde quer que você esteja, que a mão poderosa do Senhor seja sobre você, meu irmão. Esteja em oração, não cesse, agradeça a Deus pela sua vida, pela sua família, agradeça a Deus pelo seu emprego. Se você ainda não tem, agradeça pelo emprego que Ele dará a você. Se você espera por algo, se você tem orado, tem colocado nas mãos do Senhor, espere o tempo de Deus. E lembre-se, Deus pode dizer, sim, meu filho, aqui está aquilo que você me pediu. Mas Deus também pode dizer, calma, meu filho, não é o tempo, não é a hora, não é o momento, isso não é para você, eu tenho ainda o melhor. Amém? Lembre-se também que Deus pode dizer, não é o tempo, não é a hora, não é o momento, isso não é para você e ponto final. Mas aceite as respostas de Deus, em nome de Jesus.